Olá pessoal, essa é a minha estreia aqui no YouTube, a estreia do meu canal. Começo com 4 vídeos que pretendem explicar o que é a Bíblia. Os 2 primeiros vídeos vão focar no Antigo Testamento e eu pretendo explicar a origem do Deus bíblico. Não deixem de assistir esses 2 primeiros vídeos de forma conjunta e sequencial, pois nesse primeiro vídeo eu irei abrir diversas aspas e fechá-las no segundo, de modo a concluir o argumento central. Poucos sabem, mas o Deus bíblico tem um nome. Ele se chama Javé ou Jeová. Esse nome foi revelado para os israelitas através do que a gente conhece como tetragrama, que é um conjunto de 4 algarismos escritos em hebraico clássico. Então, a primeira coisa que me causa estranheza é tentar entender por que o nome de Javé, o Deus de todas as nações, está escrito em hebraico clássico. O hebraico clássico se desenvolveu de outras linguagens semíticas, e em meados da metade do primeiro milênio antes da Era Comum, ele foi substituído pelo aramaico. Hoje em dia, ele nem sequer é mais falado. Ainda, quando Javé diz no primeiro relato da criação, em Gênesis, que haja luz, ele também pronuncia esse comando em hebraico clássico. Ou seja, além de no momento da criação não haver nenhuma forma de vida para entender aquilo que Javé disse como um imperativo para que algo fosse feito, ele falou aquelas palavras em hebraico clássico. Então eu te pergunto, que sentido tem acreditar num ser eternamente consciente de si mesmo, falante de hebraico clássico? Isso só tem sentido se você acreditar literalmente que o mundo foi criado na Idade do Bronze. Só que tem mais coisa. Muitos religiosos também acreditam que Javé é um ser incorpóreo, um ser espiritual. Isso não faz sentido porque Javé criou o homem à sua imagem e semelhança. E na Bíblia nós vemos referências expressas ao corpo e aos membros de Javé. Essas referências elas não são simbólicas. Por exemplo, em Êxodo, nós encontramos referências literais ao rosto de Javé, assim como as suas costas, as suas mãos e dedos, aos seus pés, e assim por diante. Existem outras passagens que sugerem que Javé possuía literalmente um nariz, o qual ele cheirava os agradáveis aromas do sacrifício em sua honra. Dado que Javé possui um corpo humano, ele também possui limitações que um corpo humano possui. Então, Javé é flagrado precisando descansar ao fim do seu trabalho para recobrar suas energias, tendo que viajar para obter informações e averiguar relatos, precisando testar as pessoas para discernir suas crenças, suas intenções e seus motivos, e sendo obrigado a agir num potencial medo humano. Para diversos filósofos e apologistas bíblicos, Deus não possui qualquer forma e ele apenas aparece para as pessoas na forma humana. O problema é que acreditar que Javé é um ser espiritual e incorpóreo não tem suporte na Bíblia. Javé exibe uma mentalidade completamente errada sobre os fenômenos que a gente conhece. Ele mesmo acredita que o mundo foi criado literalmente em 6 dias. Ele também acredita que há um oceano acima das estrelas, por trás do firmamento, de onde vem a chuva que cai sobre a terra. Ele também acredita que os continentes da terra flutuam sobre a água e que existe literalmente um lugar subterrâneo onde os mortos vivem como sombras agrupadas por suas nacionalidades. Ele também acredita em criaturas míticas como o Leviatã, que será discutido mais à frente nesse mesmo vídeo. E ele assume também que os pensamentos brotam do coração e as emoções dos rins. Em outras situações, Javé aparece falando com personagens evidentemente fictícios, como Adão e Eva. E a gente pensa, como pode um Deus que quer ser real conversar com personagens fictícios se ele mesmo não for um personagem fictício? Ainda existem alguns aspectos da mente divina de Javé que parecem um tanto absurdos. A gente para pensar por que o Deus, também conhecido como Javé, deve ter um povo para governar. Por que Javé preocupa-se demasiadamente em manter seu nome sob segredo? Por que ele prefere manter sua morada num lugar bem distante e elevado, longe da sociedade humana, longe da patuleia, para não ser perturbado?
Ele aprecia ser temido, e mais do que qualquer coisa, ele anseia ser adorado e idolatrado. Ele ama ser lembrado do quão grande, poderoso e bondoso ele é. E se vocês pararem para pensar, Javé não é muito diferente de certas personalidades históricas bem conhecidas da humanidade. O último aspecto da mente de Javé parece igualmente estranho e ultrapassado. Javé cultua como valores universais os códigos morais utilizados pelos povos do Antigo Oriente, com ligeiras adaptações para às vezes incluir alguns valores morais adotados pelos israelitas. Vamos dar uma pequena olhada nesses códigos. Deu para ter uma ideia de onde é que Javé tira as suas regras morais, né, pessoal? Vou colocar aqui como um vídeo nota de rodapé mais paralelos a esses códigos bíblicos, para quem ainda não tivesse convencido. Um outro aspecto intrigante na construção de Javé na Bíblia é a ideia de que o céu é todo ele a grande morada cósmica de Javé, e ele próprio está sentado num trono lá em cima. Ainda também sou estranho que o principal instrumento de transporte no Palácio Celestial de Javé é a carruagem de ferro. A espada é, por excelência, a arma consagrada dos exércitos celestiais de Javé. Ver também que o instrumento musical que anima o Palácio Celestial é o chifre de carneiro. Javé também, a certo ponto, ele não é apresentado como um ser onisciente. Frequentemente ele precisa de serviços de, digamos, espionagem para saber o que as pessoas estão fazendo aqui na Terra. Os habitantes desse palácio, eles se alimentam de pão e andam vestidos de roupa de linho branco puro. E em certas passagens é possível ver que Javé inclusive se dedica a escrever em rolos de papiro.
De forma a avaliar o que isso significa, vamos pensar no estado de transitoriedade desses objetos. Antes dos rolos de papiro, os homens costumavam escrever em potes de argila, em tábuas de pedra e, mais antigamente ainda, em paredes de cavernas. Espadas evoluíram provavelmente das clavas e de outras armas primitivas. E antes da carruagem de ferro, os homens apenas cavalgavam os cavalos. Bem, eternamente, no Palácio Celestial de Javé, sempre iremos ouvir sons musicais dos chifres de carneiro. A espada sempre será a arma principal do exército de Javé. O único meio de locomoção será a carruagem de ferro e ele sempre estará escrevendo em rolos de papiro. Com isso e com tudo que a gente já viu até aqui, realmente isso não é nenhuma surpresa. Assim como Javé governa num regime monárquico. Ele não é como eu já disse, ele não é uma democracia, não é nenhuma outra forma de governo moderna hoje conhecida. É uma monarquia. Bem, os homens primitivos daquela época acreditavam literalmente que o palácio de Javé ficava no céu. Tanto é que Javé desce ao Monte Sinai e Elias ascende aos céus numa carruagem de ferro. Javé olha as pessoas do alto do céu e é comum as pessoas olharem para cima para rezar. Também Javé cavalga uma nuvem ligeira, além de que o trovão é literalmente a voz dessa divindade. Ou seja, por essas passagens a gente vê que o céu para essas pessoas não era uma metáfora, não era um plano espiritual, mas literalmente o lugar onde Deus estava sentado num trono governando a humanidade. Bom pessoal, então vamos resumir tudo que a gente viu até agora. 1. Javé fala hebraico clássico e tem um nome em hebraico clássico, que é uma língua que já não existe mais. 2. Javé tem um corpo humanoide com membros e esse corpo apresenta limitações físicas, tal como os homens que o criaram. 3. Javé tem uma visão cosmológica idêntica à dos homens primitivos de sua época. 4. Javé convive com criaturas fantásticas e inclusive conversa com seres imaginários. 5. Javé tem preocupações e sentimentos demasiadamente humanos. 6. Javé está preso aos códigos morais de sua época. 7. Javé está preso aos instrumentos e objetos de sua época. 8. Javé governa seu povo numa monarquia, que provavelmente era a única forma de governo conhecido pelos homens primitivos da sua época. 9. Javé tem uma morada cósmica, tal como as divindades do Antigo Oriente. E 10. Essa morada cósmica fica acima dos céus. Bom, e o que os religiosos seguidores de Javé têm feito frente a essas questões? Duas coisas: readaptação e filosofia. A readaptação consiste em ignorar da Bíblia aqueles aspectos, aqueles códigos e aqueles costumes que hoje em dia não são aplicáveis por conta da evolução dos padrões éticos e morais da humanidade, aplicando e proferindo somente aquelas passagens ou inofensivas ou que trazem realmente boas mensagens, o que é inegável que a Bíblia traga. Porém, a filosofia ela tem sido particularmente útil aos religiosos por conta de formulações que foram feitas no passado pelos israelitas. Apesar de Javé ser um Deus reformulado, um Deus híbrido, criado de outras divindades do Antigo Oriente, conforme eu irei explicar no meu próximo vídeo, o povo de Israel conseguiu promover um rompimento com a noção e com as ideias teológicas daquele povo. Não é possível falar que a Bíblia trate de mitologia, sendo mitologia o conceito de que você conta a história de vida e às vezes de morte de uma divindade. Isso a gente não encontra na Bíblia. E esse é o aspecto inovador da teologia judaica. Para eles, Javé sempre existiu, desde todo o sempre. E essa formulação é particularmente útil à formulação do primeiro motor lá de São Tomás de Aquino.
E eu vou agora justamente tratar desse rompimento no meu último argumento a favor da ideia de que a Bíblia é uma construção humana, que é justamente a sua multiplicidade de autores. E para isso eu vou exemplificar com a multiplicidade observada em Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento. Estudiosos da Bíblia, eles atribuem os escritos em Gênesis a 4 fontes independentes e ainda alguns textos de produção separada. A primeira fonte que esses autores nos mostram é a fonte J, chamada de javeísta. A narrativa de J geralmente é muito comprimida, porque o autor tenta, em poucos escritos, contar todas as histórias do passado, passando desde a criação de Adão e Eva, os patriarcas, Êxodo e, enfim, segue reto. Deus descrito em J, ele é um ser complexo e ele aparece mudando de ideia, se arrependendo sobre a destruição dos humanos, e ainda por cima ele toma uma lição de moral de Abraão. Esses estudiosos, eles datam a composição dos escritos de J a um período da monarquia primitiva da Judéia, principalmente por conta das representações simpáticas que esse autor faz de Esaú, e isso constitui uma forte evidência contra o período do exílio ou pós-exílio, porque neste momento Esaú era insultado nos textos que esse povo participou no saque ao povo de Judá. A segunda fonte que os estudiosos consideram chama-se a fonte de fonte elonista. Essa fonte ela é chamada de elonista e J de javeísta porque geralmente a fonte ela se refere a Deus com a palavra em hebraico clássico da seguinte forma: Elohim. A fonte J sempre se refere a Deus como Yahvé, ou seja, Javé. Nas narrativas de começando com o personagem Abraão em Gênesis capítulo 20, os protagonistas humanos eles são assim de alguma forma idealizados, e os seus enganos e os seus atos ambíguos são sempre justificados por esse autor. Os personagens humanos de frequentemente eles expressam as suas próprias intenções. Eles sempre mostram emoções fortes, evidenciando uma maior interioridade com o aspecto psicológico dos personagens do que o autor J. O papel de Deus nas histórias também ele é muito mais evidenciado, muito mais marcante, muito mais evidente. E na maioria das histórias, os enredos são muitas vezes explicados como uma expressão direta da vontade desse Deus, ao passo que em J, os personagens eles são sempre dispostos como tendo vontade própria para escolher aquilo que eles querem fazer. Como exemplos da maior interferência de Deus nessas histórias, você citar, por exemplo, a explicação da inocência de Abimeleque, as observações de Deus a Abraão sobre a sua expulsão de Ismael, Deus testando Abraão, também tem a teofonia do sonho de Jacó, explicando o sucesso na criação de ovelhas, e a interpretação de José de eventos aos seus irmãos. Uma terceira fonte também considerada é a fonte P, de priestly, ou seja, a fonte sacerdotal. Ela aparece basicamente em 2 tipos básicos de materiais em Gênesis: as narrativas e as genealogias. Essas narrativas geralmente são textos integrais, como por exemplo o relato da criação em Gênesis de capítulo 1 versículo 1 até Gênesis capítulo 2 versículo 4, por exemplo. Um dos principais interesses da narrativa da fonte sacerdotal em relação às outras fontes é o seu interesse pela narrativa e pelo culto. Por exemplo, as práticas de observância do sabá, do sábado, e a circuncisão, elas estão explicitamente conectadas com as narrativas da criação e também da aliança de Deus com Abraão. E por último, também os estudiosos consideram uma fonte chamada promessas, que são propriamente promessas de Javé aos patriarcas dos israelitas. É possível ver um conjunto dessas promessas nessas referências que eu estou colocando aqui no vídeo.
E provavelmente elas foram colocadas lá por uma questão teológica motivacional, por uma questão teológica muitas vezes política. Bom, e o que ocorre? A fonte sacerdotal, ela é datada por esses estudiosos do período pré e durante o exílio. Ou seja, foi numa época histórica em que Israel estava cercada por grandes impérios, notoriamente o Império Neo-Assírio e o Império Mesopotâmico. E depois esses impérios, né, destruíram as cidades dos israelitas, destruíram o Templo de Jerusalém. E justamente esse momento histórico ele provocou uma profunda reflexão no aspecto teológico da religião javeísta. E justamente essa mudança é que foi do paradigma ali politeísta para uma questão monoteísta. Mas esse assunto eu prometo continuar no segundo vídeo dessa série. Muito obrigado por ter me assistido. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta ele e, se possível, também se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço a todos. Olá pessoal, essa é a minha estreia aqui no YouTube, a estreia do meu canal. Começo com 4 vídeos que pretendem explicar o que é a Bíblia. Os 2 primeiros vídeos vão focar no Antigo Testamento e eu pretendo explicar a origem do Deus bíblico. Não deixem de assistir esses 2 primeiros vídeos de forma conjunta e sequencial, pois nesse primeiro vídeo eu irei abrir diversas ser espiritual. Isso não faz sentido porque Javé criou o homem à sua imagem e semelhança. E na Bíblia nós vemos referências expressas ao corpo e aos membros de Javé. Essas referências elas não são simbólicas. Por exemplo, em Êxodo nós encontramos referências literais ao rosto de Javé, assim como as suas costas, as suas mãos e dedos, aos seus pés. Javé, o Deus de todas as nações, está escrito em hebraico clássico. O hebraico clássico se desenvolveu de outras linguagens semíticas e em meados da metade do primeiro milênio antes da Era Comum ele foi substituído pelo aramaico. Hoje em dia ele nem sequer é mais falado. Ainda, quando Javé diz no primeiro relato da criação em Gênesis que haja luz, ele também pronuncia esse comando em hebraico clássico. Ou seja, além de no momento da criação não haver nenhuma forma de vida para entender aquilo que Javé disse como um imperativo para que algo fosse feito, ele falou aquelas palavras em hebraico clássico. Então eu te pergunto, que sentido tem acreditar num ser eternamente consciente de si mesmo, falante de hebraico clássico? Isso só tem sentido se você acreditar literalmente que o mundo foi criado na Idade do Bronze. Só que tem mais coisa. Muitos religiosos também acreditam que Javé é um ser incorpóreo, muitas aspas, e fechá-las no segundo, de modo a concluir o argumento central. Poucos sabem, mas o Deus bíblico tem um nome. Ele se chama Javé ou Jeová. Esse nome foi revelado para os israelitas através do que a gente conhece como tetragrama, que é um conjunto de 4 algarismos escritos em hebraico clássico. Então, a primeira coisa que me causa estranheza é tentar entender por que o nome de